concorrência boa é bom. O que é ruim é gente que tira valor do mercado. Se o cara tá validando o mercado para você, surfa a onda. Temos um tema bastante quente, que é inovação. Uma das melhores maneiras de aumentar o EBITDA, o lucro da sua empresa, é mais eficiente você reduzir custos do que aumentar a receita. Eu peguei peças de robalo, temperei com bastante lemon pepper, eu vou dar uma boa temperada com azeite. Fundador e conselheiro da The Bakery. A The Bakery foi considerada pela KPMG a primeira aceleradora de inovação corporativa do mundo. A Vale é nosso maior cliente hoje. Sim. A gente fatura algumas dezenas de milhões no total, né, da empresa. Quais são as receitas dos seus negócios? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão com uma pitada de gastronomia. E hoje temos um tema bastante quente, que é inovação. E para falar sobre inovação, a gente trouxe aqui Felipe Novaes. Felipe Novaes, ele é fundador e conselheiro da The Bakery, membro do conselho de comitê de inovação da Fundação Dom Cabral e já atua em várias multinacionais como Vale, Syngenta e na Avon também. Então, Felipe, é um prazer enorme receber você aqui. Foi um prazer todo meu, obrigado pelo convite. Tô louco para experimentar teu prato aqui, né? Fim do dia é meio-dia, gente. Vocês vão assistir qualquer horário, mas pra gente é meio-dia. Daqui a pouquinho eu até mostro um pouquinho mais do prato e a gente começa a preparar. Hoje vai ser um formato um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados a me ver atrás da bancada cozinhando, mas hoje o prato é mais no forno, então a gente vai ficar aqui na mesa enquanto vai cozinhando e depois a gente mostra aqui tudo pronto para vocês. Beleza? Show. E Felipe, conta um pouquinho pra gente da nossa história, assim, como é que você chegou na The Bakery, um pouco da sua carreira. E depois, se quiser até entrar um pouco no que é The Bakery, o que ela faz. Legal. Com cuidado para não confundir com a The Bakers, né? Então, só dá essa explicaçãozinha aí. Você sabe que a gente recebe muita mensagem no LinkedIn, hoje menos, mas em 2017, quando eu trouxe para o Brasil a empresa, a gente recebia mensagem de equipamento de panificação. Às vezes aparece no LinkedIn um robozinho mandando mensagem. Bom, mas, como você disse, eu sou Felipe Novaes, prazer. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei 13 anos na indústria, como você comentou, né, Avon, Syngenta, Vale, sempre com projetos. O pessoal me apelidou de louco, porque é o louco da Turma da Mônica, magrelo, cabeludo, na época eu tinha cabelo, né? Mas eu tava sempre pesquisando muita coisa fora, tentando trazer para cá, para implementar nas empresas que eu trabalhava. Então, para você ter uma noção, eu estava falando de criação de aplicativo de celular para rastreamento das entregas da Avon em 2003. O iPhone foi lançado em 2007. A gente foi entender no Brasil o que é aplicativo de celular em 2009. Então, quando eu comecei a falar sobre esse projeto, o pessoal falou assim, mas Fê, o celular serve para jogar cobrinha no máximo. Que tecnologia é essa que você está falando de montar um aplicativo? Não existe. Então, por isso que me apelidavam de louco na época. Em 2015 eu saí do mundo corporativo, montei uma startup de educação, e essa startup foi investida pelo inventor do cloud computing e dos mapas digitais. Ele tem mais de 80 patentes no nome dele, as duas que a gente mais gosta de lembrar é o cloud, né, que todo mundo usa hoje, e os mapas, né, digitais que também todo mundo usa hoje, não vive sem numa cidade como São Paulo, ex-essencial, né? Sim. Então eu fiquei 1 ano e pouquinho nos Estados Unidos, criei essa startup lá, cresceu bastante, captei uma segunda rodada, aí tive um problema societário, decidi fechar a empresa, os investidores queriam que eu abrisse um outro CNPJ lá nos Estados Unidos para colocar o dinheiro de volta e eu continuar seguindo com o negócio, mas foi, desde a criação até o fechamento dessa startup, foi mais do que um MBA, né? Assim, foi intensivo, noites a fio, viradas e empreendendo pela primeira vez com tecnologia nos Estados Unidos. Então foi bem intenso. E aí eu não quis voltar para lá. Uma experiência e tanto, né? Cara, língua diferente, questão CNPJ diferente, societário diferente. Seu sócio era americano ou brasileiro? Meu sócio era brasileiro. Eu ficava lá e ela ficava aqui. É uma cultura diferente de negócio, né? Montar uma empresa nos Estados Unidos, tem uma segurança jurídica, questões trabalhistas legais de maneira geral muito mais simples e diretas, né? Que vale que está no contrato, não tem interpretações. Então
certa maneira, é muito preto no branco, é bom ser empreendedor nos Estados Unidos por causa disso. É um baita desafio, porque assim, é um oceano vermelho gigantesco, né? Independente para onde você vai empreender, tem alguém empreendendo também na tua área. Um dos meus advisors lá, quando eu estava captando a segunda rodada de investimento, chegou para mim e falou assim, pô, Fê, legal pra caramba a sua empresa, mas o fundador do YouTube tá montando o teu concorrente. Eu falei assim, puta, fudeu, né? E ele Não, pode ferrou. falar, tem problema. Cara, e agora? Vou morrer, né? Não vou conseguir captar, ferrou, não vou conseguir. E aí o cara me ensinou uma coisa, foi uma das grandes lições da vida, assim, que eu trago até hoje no meu dia a dia. Concorrência boa é bom. O que é ruim é gente que tira valor do mercado. Então, se o cara tá validando o mercado para você, surfa a onda, né? Então, assim, não existe concorrência ruim. Existem pessoas que são do mal, vamos falar assim, ou que tiram o valor do mercado, mas se você está concorrendo com bons concorrentes, se aproxime deles. Né? E é muito engraçado porque hoje, depois que eu vou contar minha história e continuar, né? Mas eu já conversei com todos os concorrentes nossos aqui da The Bakery para entender, enfim, futuro e etc. Porque, de fato, eu acho muito importante a gente se ajudar e valorizar os caras que fazem bom trabalho. Né? Enfim, voltei para o Brasil em meio de 2016. E aí eu não conhecia o ecossistema de startup e empreendedorismo do Brasil e tecnologia, e aí uma maneira de conhecer foi começando a investir em algumas startups. E investi em 4 startups, foi super bacana, tem sido ainda, né? Não saí de todas ainda. A gente teve um exit e um write-off. Até que tá bom, 50% cada um. Depende de quanto você colocou cada um, né? Não, mas na média tá bom. E aí, eventualmente, eu conheci o pessoal da The Bakery. The Bakery, que é uma empresa, aí falando um pouco de The Bakery, né, é uma empresa britânica, originalmente, fundada por 2 britânicos lá em Londres. A The Bakery foi considerada pela KPMG a primeira aceleradora de inovação corporativa do mundo. E aí eu falo muito rápido, as pessoas falam, como assim? O que significa, né? Basicamente, é uma consultoria focada em processos de inovação para grandes empresas. Né? Então a gente entra dentro de uma grande empresa, entende os desafios, problemas, as oportunidades de negócio que existem ali dentro e no mercado. E aí a gente começou, né, lá em 2012 trazendo startups que já estavam parcialmente resolvendo aquele desafio dentro da grande corporação, testando, validando e implementando aquelas soluções. Então, só para ver se eu entendi bem, você, no processo de consultoria e inovação para grandes empresas, muitas vezes vocês acoplavam startups que tinham exatamente a solução que aquelas empresas precisavam, é isso? Vou falar exatamente porque eu brinco que startups ou empresas em estágio iniciais, elas são míopes, né? Por que são míopes? Porque elas têm que resolver um pequeno problema primeiro para depois resolver grandes, né? Eu sempre dou o exemplo do Nubank, que o Nubank se posicionou sempre como banco, mas na verdade ele era um cartão de crédito. Só depois que ele foi virar banco, mas ele era um cartão de crédito, né? Sim. E as startups, elas são assim, funciona para validação, teste, valida, pivota, testa, valida, né? e vai incrementando depois de validado o produto, o primeiro produto, você vai incrementando produtos. Então, as startups, elas resolvem problemas na sua parcialmente, né? Então, nos processos de inovação aberta, que depois deu um nome para inovação aberta, né? Esse processo de inovação que a gente fazia, que a gente faz ainda, a gente chegava a trazer, sei lá, 500, 600 soluções, startups no mundo inteiro para resolver um problema. Então, quando você pensa num problema, sei lá, da Natura, de descarte de embalagem plástica de uso único, que é aquele que a gente pega o sabonete, tira o plastiquinho e joga aquele plastiquinho fora, né? Dentro desse processo do plástico, você vai desde do P&D de embalagem, marketing de produto, até o consumidor final. Normalmente a gente olha só o consumidor final, né? Mas, na cadeia de suprimentos, quando a gente compra insumo, tem plástico. Né? Na parte logística tem plástico, na parte comercial tem plástico. Então tem toda uma cadeia que a gente se especializou em identificar, mapear o problema muito bem feito, né? Muito bem mapeado. E aí, a partir desse problema, a gente divide esse problema em territórios
e aí a gente vai entender aonde estão as soluções, sejam elas startups ou não. A gente conversa muito com a universidade, a gente vai esse projeto com o MIT, com o Imperial College em Londres, com o Senai aqui no Brasil, com pesquisadores, a gente apresentou grande empresa americana para uma grande empresa brasileira, porque resolveu o problema. No fim do dia, a gente está menos preocupado se a empresa é uma startup ou não, mas como que a gente resolve o problema. E a empresa começou assim, né? Quando eu trouxe a empresa para o Brasil em 2017, meio de 17, a empresa era isso. Era essa metodologia que a gente trouxe para o Brasil e que a gente começou a crescer e ser reconhecido pelos resultados que a gente trouxe, né, para os clientes. E aí, eventualmente, a minha cabeça ela é muito... como eu vou falar? Não ortodoxa. Né? Então, eu estou sempre escutando mais... Eu fui comercial na The Bakery por um tempo, mas eu nunca fui um vendedor. Essa que é a realidade. Eu não sou um bom vendedor. Eu sou uma pessoa de relacionamento, de conversar. E eu sou muito apaixonado pelo que a gente faz. E então as pessoas compravam porque elas viam minha paixão pelo resultado que a gente entrega, né? Pelo time que a gente tem, pelos processos que a gente evolui com o tempo e assim vai. Então, eu fui escutando os clientes aqui no Brasil e a gente foi evoluindo os produtos, criando coisas que a gente não tinha na Inglaterra. E por isso fez com que a The Bakery em 2021 tivesse 5 vezes maior do que a matriz na Inglaterra. Então foi um processo super bacana de crescimento. Você começou em 17 aqui, né? 17. Aí, 4 anos depois, estava maior do que a empresa original. Exato. E a The Bakery você trouxe para o Brasil como uma franquia? Você era o dono? Como é que era essa estrutura? A gente não chamava de franquia, mas era como se fosse... era uma sociedade, né? A gente dividiu ali, os britânicos tinham um pedaço da empresa aqui, eu e outro sócio brasileiro, que hoje é CEO da empresa, a gente tinha outro pedaço aqui, só que a gente tinha total autonomia, né? Então, foi muito bacana essa sociedade com os ingleses, porque eles foram flexíveis o suficiente para deixar a gente adaptar o que a gente tinha para o mercado. E isso eu acho que é essencial para qualquer estratégia de expansão internacional ou regional, de entender o mercado local. O que o mercado precisa, né? Como que você pode evoluir o que você tem para crescer de maneira sustentável, né? Sim. Então a única restrição que a gente tomou muita bronca no começo deles, era assim, cara, vocês têm que se preocupar com a marca. A marca, um dia eu lembro que a gente foi fazer um workshop com um cliente e a gente imprimiu um material, né, do workshop numa folha 4, assim, normal, e aí a gente deixou na nossa mesa no escritório lá, e um dia os ingleses estavam aqui, olharam aqui e falaram, o que é isso aqui? Eu falei assim, não, porque a gente fez um workshop, e falando assim, cara, você tá denegrindo a nossa marca, você tá acabando com a marca, que é isso? Não pode fazer isso, tem que imprimir num papel melhor, numa qualidade melhor, olha aqui, a marca distorceu, não sei o quê, então assim, a cor não é a mesma, então eles foram muito diligentes e estritos, né, em que a gente se preocupasse muito com a reputação de marca. Sim. E foi a única restrição que eles deram pra gente. Então isso fez com que a gente criasse produtos diferentes. Então a gente começou a criar em 2020 estratégia de inovação. E a estratégia de inovação com a implementação depois. Isso trouxe pra gente contratos recorrentes de 3, 4, 5 anos. O que para uma empresa, né, você já foi empresário, né, sabe, ter uma receita recorrente, né, de mais de um ano, putz, dá um alívio no teu fluxo de caixa. Em uma empresa de serviço, que no fim do dia é uma consultoria, né, o fluxo de caixa é rei, né? Você que é de finanças, cara, putz, você vacilar com dinheiro, você quebra. Sim. Quebra com força. Então, a gente começou a ter grandes contratos recorrentes, isso deu pra gente uma base muito, uma estrutura muito boa para que a gente conseguisse crescer na velocidade que a gente cresceu. E então, estratégia, né, e implementação, então estratégia de inovação, estratégia de descarbonização, estratégia de energia, e isso fez com que a gente trouxesse também pessoas que fossem menos generalistas, menos consultores e mais cientistas. Então a gente tem PhD em hidrogênio, PhD em energia, PhD em processos industriais e assim por diante. A gente tem no time, hoje sócia da The Bakery, a Ana, que a Ana foi a primeira pessoa no mundo, vou até falar devagar, porque senão, a decodificar o genoma de cana-de-açúcar e laranja. Caramba. A gente não tem muito a dimensão do que isso significa, né?
mas ela teve uma empresa com outros sócios no mundo da agricultura. Ela é professora e doutora da USP. Ela vendeu por mais de 500 milhões de reais a empresa no comecinho dos anos 2000. Ah, ela é rica, não é rica? Não importa. Né? O que importa é, ela fez um negócio muito relevante, que teve um resultado muito relevante e impactou a sociedade de maneira geral. E é esse tipo de capital intelectual que a gente conseguiu atrair para a The Bakery ao longo dos anos, e eu brinco que eu sou o mais burro lá dentro, porque... e graças a Deus. Que bom, né? Se eu falar. Né? Então, isso meio que sustentou o nosso crescimento, e sustenta até hoje o nosso crescimento desses contratos de longo prazo, onde a gente desenha estratégias das mais diversas possíveis e entrega depois, junto com os projetos, né, com os clientes. A gente tem uma vertente de Venture Building, né, então a gente cria negócios, a gente tem a Venture Building, a criação de novos negócios, né, para quem não sabe o que é Venture Building, que tem as palavras em inglês ali, os jargões do mundo da inovação, é a criação de novos negócios, mas para isso a gente tem que entender que mercado a gente quer atacar, o nosso cliente, né, quer atacar, qual que é de fato a oportunidade, validar essa oportunidade de mercado, tem cliente, não tem, qual é o modelo de negócio, qual é a tecnologia, assim por diante, e aí depois criar um produto, um protótipo, validar no mercado um protótipo real e aí eventualmente montar esse negócio junto com o nosso cliente ou para o nosso cliente. Enfim, e aí em 2023 a gente acabou comprando a empresa dos ingleses, a gente ficou 5 vezes maior, a gente acabou comprando a empresa dos ingleses, a gente acabou trazendo o investidor para dentro, que é um fundo onde o Flávio Pripas, não sei se você conhece o Pripas foi o cara que junto com um grupo de pessoas, fundou o Cubo, que é o prédio de inovação do Itaú, né? Sim. Ele foi o cara que montou o Cubo, foi CEO do Cubo por 5 anos, depois ele foi para um fundo que cofundou o Cubo com o Itaú, e hoje ele tem um fundo nos Estados Unidos. Então o Pripas entrou junto com o fundo e aí a gente começou de fato a estruturar a empresa para crescer, né? Então foi muito bacana, tem sido um projeto de vida super interessante. Eu amo a empresa, amo as pessoas que estão lá, e eu falo muito, né, que é muito mais importante com quem você tá do que o que você tá fazendo, né? Porque no mundo corporativo que você teve lá também, tem muita gente que está preocupado só com o bônus e a meta do trimestre ou do ano. Então são pessoas que não dão aquele sprint, né, para entregar o valor extra do que poderia estar entregando, né? Então acho que no mundo que a gente vive ali de empreendedor, ter pessoas que pensam de maneira empreendedora é super importante para você crescer, e esse time a gente tem lá é fantástico. E isso é inclusive a ideia desse podcast, incentivar a ter mais empreendedores aqui no Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, comentar, se inscrever e ativar o sininho também. E compartilhar com seu amigo que quer empreender empresa. Então, todo o gabarito ali de coisas que dá para fazer, pode fazer também. E, desculpa, Felipe. Imagina. Então, e aí em 2023, então, a gente compra a empresa dos ingleses e aí a gente começa a operar o escritório de Londres e o escritório do Brasil. Nessa época você estava como CEO global, vamos dizer assim. Na verdade, eu e meu sócio, a gente era meio que assim, a gente tava um do lado do outro e tinha o time abaixo da gente, né? A gente nunca teve um CEO. Ele era um cara mais da empresa, da porta para dentro, então ele ainda né? Cuidando dos clientes correntes, né? Operando os projetos e cuidando do time operacional, que é a maior parte do time da empresa. E eu sempre tive da porta para fora. Então, indo para o mercado, conversando com os clientes, fazendo relacionamento, que o pessoal brinca que é meu superpoder, né? Independente se é o pessoal da limpeza ou se é o CEO, o presidente do conselho de uma grande multinacional, eu me relaciono e consigo construir esses relacionamentos bem, né? Então, eu sempre fui visto... As pessoas me enxergam como CEO, mas eu nunca fui o CEO da empresa. Essa que é a realidade. Eu me considero mais um cara de growth, né, de crescimento, né, novos negócios e estruturação de negócios diferentes, né, do que de fato um CEO. E aí quando a gente recebeu o investimento, o Marconi virou CEO e eu segui com growth, porque eu acho que
de fato era o meu foco. Eu sou uma pessoa menos organizada para ser um CEO, né? Sim. Ser um CEO com investidores, com um conselho, com uma governança. Você tem que estabelecer essa governança, você tem que seguir essa governança, você tem que lidar com os investidores, né, no dia a dia e tal. Toda a parte de reporting. Toda a parte de reporting, né? E uma parte mais burocrática, que é uma parte que é importante, mas eu gosto menos, vamos falar assim, né? Meu negócio, eu brinco que é mais freestyling, né? Tipo, é entender o mercado, conectar pontas que não necessariamente são óbvias para todo mundo e sair um negócio diferente. Sim. Vou dar um exemplo rápido. A gente criou um projeto para Vale, que foi considerado o maior programa de inovação em mineração no mundo, onde a gente trouxe o MIT, o Imperial College e o Senai, num projeto só, de um ano. E aí depois a gente fez outro ano, né? E assim por diante. Aí veio a pandemia, a gente acabou parando o projeto, mas uma empresa brasileira, né? Apesar de ser inglesa, mas dos brasileiros aqui, no Brasil, com um cliente brasileiro, por mais multinacional que seja, Vale, conectando essas pontas diferentes, orquestrando todos esses stakeholders diferentes em prol de entregar valor para o nosso cliente, né? Então, assim, é uma coisa diferente que quando eu cheguei para o meu sócio, falei assim, ó, vendi isso aqui, né? E foi muito engraçado que eu estava em Londres, e teve um evento dentro do consulado brasileiro, e aí o cônsul da Inglaterra me apresentou um vice-presidente da Vale, e aí a gente estava conversando lá, e eu fui Vale, né? Eu trabalhei 3 anos e meio lá, então a língua que ele falava eu entendia, e ele já se assustou, né? Porque não é todo mundo que entende. E aí ele começou a me desafiar. Eu sei que eu fiquei, sei lá, fechou o consulado, a gente foi expulso do consulado, porque a gente ficou debatendo calorosamente se inovação funcionava para uma empresa, inovação aberta, né? Funcionava ou não para uma empresa como a Vale, né? E aí a gente saiu de lá, foi para um pub, ele e o cônsul, e começamos a desenhar num papel de pão, assim, tipo, o que poderia ser, o que não poderia ser e tal. E saiu num papel de pão um projeto que foi o maior projeto da The Bakery na época no mundo. Você pode falar de valores, não? Valor desse projeto, faturamento estimado? Cara, alguns milhões. Beleza. Alguns milhões de reais. Que pra gente era relevante, né? Nossos contratos eram menores, eram contratos de 3, 4, 5, 6 meses. E aí a gente começou a ter contratos maiores de 1 ano. E eventualmente contratos de 3, 4 anos com a Vale. A Vale é nosso maior cliente hoje. Sim. A gente faturou algumas dezenas de milhões no total, né, da empresa, aqui no Brasil. Enfim. Não, fica à vontade. Mas, Fica à vontade, pelo amor de Deus. Só se quiser. são algumas dezenas Só de que o milhões. pessoal em casa gosta bastante, né? Não, sim, mas depois, se quiser, no one-on-one ali, a gente conversa um pouco mais. É óbvio que não dá para abrir, tem confidencialidade, mas é bem relevante, assim. Hoje a Vale é bem relevante para o Brasil. E é isso, assim. Então aí eu cheguei pro meu sócio com esse guardanapo de papel do pub em Londres, né? E ele olhou e falou assim, cara, mas a gente não faz isso. Eu falei, meu irmão, se tá dentro do mundo da inovação, a gente tem que fazer. Né? Cara, e a minha sociedade com ele foi muito boa em vários sentidos, porque eu vinha com uma coisa completamente maluca, ele falava, não dá para fazer, e aí ele voltava para casa dele, 2 dias depois ele vinha com um negócio estruturado. Eu falei assim, cara, a gente vai fazer assim. Eu falei assim, cara, é isso que a gente precisa, bora. Né? Então, minha sociedade com ele deu muito certo por causa disso, né? Então foi muito legal. E aí em 2024 a gente abriu em sociedade com uma outra consultoria australiana uma operação na Austrália, que foi tem sido super bacana essa conexão com a Austrália, porque Vale, como maior cliente, a Austrália é um grande produtor de minério também, né? Tem muitas mineradoras lá. A gente aqui tem vários clientes de energia também, e lá, né, também. Então a gente acabou abrindo em 2025 um escritório em Belo Horizonte, dentro do prédio da Vale, que essa conexão Perth e Belo Horizonte tem funcionado muito bem. Assim. E fica um triângulo no mundo, né? Brasil, Inglaterra, Austrália. É um X, né? Mas, cara, a gente dá muito orgulho de falar de The Bakery, assim, porque, putz, a gente tem cliente na Arábia Saudita, na Bélgica, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, Brasil, e sendo hoje uma empresa brasileira, mas estando internacional, não vou falar global, mas internacional, né? Dá um super orgulho. E é uma história não óbvia, né? Normalmente os gringos vêm para cá,
faz sociedade com alguma empresa brasileira, depois compra, adquire total. E aí tem um earnout, né, como você teve recentemente, e saem do negócio. A gente fez o inverso, né, a gente comprou os gringos e seguiu crescendo a empresa de maneira consistente, então isso é super bacana. Em janeiro desse ano, agora 26, eu saí do dia a dia, então estou no conselho da empresa, sigo sócio, obviamente, e estou aprontando várias outras coisas agora, estou entrando em outros conselhos de empresas médias, mundo real, que eu acho que a gente consegue trazer, eu consigo trazer uma visão de multi-indústria, né, e multitecnológica, vamos falar assim, para essas empresas, para ajudar elas a crescerem. Então, empresas de 100, 300 milhões de reais de faturamento que querem chegar, né, dobrar a empresa em 3, 4, 5 anos, e aí a gente consegue trazer a rede, né, que eu tenho para ajudar eles a crescerem de maneira sustentável e cadenciada. Legal. Bem legal, parabéns pela trajetória. Desculpa aí, foi longo, né? Não, imagina. E acho que a gente, mais pra frente, seria legal voltar nesse assunto do conselho, o papel do conselheiro, que acho que é uma coisa que muito se fala, mas poucas pessoas têm a compreensão real do que é. E eu queria que você falasse pra gente, com as suas palavras, o que significa inovação. Legal. Porque muito se fala sobre inovação, né? É uma coisa que é quente, assim, essa discussão há décadas, né? Agora, o que significa inovar? Mas, antes de você seguir, a gente tem que começar a preparar o nosso prato. Vamos embora. Deixa eu tirar aqui, ó. O que acontece? Ainda não foi pro forno, eu vou colocar agora. Eu peguei peças de robalo. Tá bonito, hein? Né? Com cebola roxa, uma cama de cebola roxa embaixo, uns tomatinhos. Temperei com bastante lemon pepper, né, que é uma mistura de limão em pó com pimenta, e botei mais um pouquinho de sal. E antes de ir para o forno ali a 200 graus, por mais ou menos 20 minutos, eu vou dar uma boa temperada, uma boa regada aqui com azeite. E a gente vai colocar no forno agora. Maravilha. Bom, enquanto o robalo está cozinhando, quem assiste o canal sabe que eu já fiz várias piadas infames com robalo, então vou poupá-los dessa vez, tá? Mas fala pra gente, o que significa inovação? Legal, essa é uma ótima pergunta, porque cada um tem uma definição de inovação, né? Muita gente se refere a inovação com uma tecnologia ou com uma startup, né? E eu tenho uma fórmula para inovação. Eu, como bom engenheiro, né? Tentei simplificar ao máximo para a gente conseguir harmonizar o que significa inovação no mundo. Então, inovação é igual a uma invenção, tecnologia, né, etc., multiplicado pelo valor gerado. E a chave está no valor, porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Né? Então, a gente tem, como ser humano, o hábito de se apaixonar pela tecnologia. Tecnologia da vez é AI. Sim. A gente não sabe até quando, mas acho que vai ser por bastante tempo. A gente teve aí blockchain, cripto, metaverso, né, e outras aqui no passado. A própria internet, né? A própria internet. Mas o que de fato gera inovação é o que a gente faz com ela. Então é a engenharia aplicada ou a tecnologia aplicada e a aplicação dela gerando resultado. E aí o que é valor? Valor é dinheiro. Não tem outra opção. Ah, mas pode ser uma inovação que vai me ajudar a divulgar. Cara, se não gera dinheiro, não é inovação. Por quê? Nossos clientes são grandes empresas. Mas isso funciona para médias e pequenas também, né? Mas os executivos de grandes corporações, como eles são medidos? Pelo conselho, pelo mercado, são empresas listadas na bolsa. O que o mercado olha, né, para valorizar aquela empresa, para a ação dela crescer? Resultado. Então, ou você está trazendo novas receitas, ou você está reduzindo o custo. Não tem outra opção. Você tem que atacar as duas pontas para conseguir, de fato, entregar valor para o teu cliente, ou para a sociedade, mas tem que entregar resultado. Então, inovação igual uma tecnologia, uma invenção multiplicado pelo valor gerado. Legal. E acho que essa questão que você falou, porque acho que quando a gente pensa em inovação, a maioria das pessoas pensa em criar coisas novas para vender. Pensa muito do ponto de vista de receita, novo dinheiro. Então eu vou criar esse produto para eu conseguir vender. E eu sempre digo que uma das melhores maneiras de aumentar o EBITDA, o lucro, né, da sua empresa, é
na verdade, é mais eficiente você reduzir custos do que aumentar a receita. Óbvio que sempre vai ter uma limitação do quanto de custo você pode reduzir, mas numa empresa que tem uma margem EBITDA de 20%, cada 10 milhões que você vende, né, você tem 2 milhões de lucro. Então, 10 milhões adicionais de receita através da inovação gera 2 milhões de lucro. Enquanto uma economia de custos de 3 milhões... Já 3 milhões de... Dá 3 milhões de lucro na veia. Então, assim, de acordo... E aí, óbvio que isso vai mudar de acordo com a margem, né? Empresas de serviço vão ter uma margem maior, ou empresas de varejo, supermercado tem uma margem muito menor, então a redução de custos para supermercado é essencial. Né? E se cria muita inovação para isso. Né? Agora, uma questão que, às vezes, até refletindo, né? Antes de você vir para cá, eu estava pensando sobre isso. A fórmula faz super sentido, mas como é que a gente quantifica isso? Porque acho que algumas coisas são claras, mas existem inovações, algumas coisas que você tem que passar muito tempo investindo. Como, num espectro mais amplo aqui, como quantificar essa inovação, diferentes tipos de inovação? Tá. Sim, existem vários tipos de inovação, né? Por exemplo, você tem a mais tradicional pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D dentro das empresas, ou dentro de universidades, instituições de pesquisa e tecnologia. Essas inovações, vamos falar assim, ou essas tecnologias que estão sendo criadas, elas ainda não viraram inovações porque elas não foram ao mercado, né, trazer o resultado. Mas elas têm uma evolução e, claro, você precisa de um investimento e seu dinheiro vai descendo ali, né, com o tempo e, eventualmente, quando você coloca isso no mercado, a expectativa é que a curva tem uma... Curva J, né? Uma curva J ali. Então, você precisa de um investimento para conseguir né, resgatar um resultado, necessariamente, de um P&D tradicional. A inovação aberta, ela é um pouco diferente. A inovação P&D é fechada, né? My Precious ali, né? Tipo, a gente brinca ali que é o carinha aquele bichinho do Senhor dos Anéis. Sméagol. Sméagol, é isso. Você tem um segredo, né, que você está pesquisando ali e aí, eventualmente, isso vira uma vantagem competitiva. É o ideal, né? Na inovação aberta, você tem um problema ou uma oportunidade de mercado, ou interna ou externa, que você vai trazer soluções, por isso que chama aberto, né? Imagina uma porta, você abre a porta e você tem duas vias de inovação. Né? Uma é, você criou um monte de propriedade intelectual, de conhecimento, etc., que você pode licenciar para alguém, né, para que esse alguém venda e você ganha um royalty ou uma espécie de remuneração sobre a tecnologia que você já investiu, já criou, mas você não está fazendo nada. Nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha, na Syngenta especificamente, na época que o agro estava muito bem, tinha um produto específico que tinha 40% de margem líquida. Fica maravilhoso. O pessoal chegou e falou assim, não, cara, é muito pouco. A gente precisa de 60 para mais. Assim, vocês estão malucos, cara. Dá para mim, então, deixa eu fazer isso fora. Cara, 40 para você, eu dou 10 para vocês. Eu fico com 30 líquido na minha mão. Cara, né? Então, assim, tem essa de dentro para fora, né? A grande empresa ou a empresa licenciando a sua tecnologia para alguém. E tem de fora para dentro, que é onde a gente, hoje, o mais sexy, né? Conectar startups, empresas de tecnologia para dentro para melhorar processos e reduzir custo. E aí tem, por exemplo, novos negócios, né? Criar uma nova categoria de produto. Você lembra da época, tem um grande amigo que liderou esse projeto, que fez aquele pouchzinho de fruta, que é um saquinho de fruta que as crianças gostam de levar para a escola para tomar. Putz, acho que não é do meu universo, não conheço. Tem uma empresa que chama Pickney. Não existia essa categoria no Brasil, eles foram criar essa categoria super bem, enfim, e a empresa deu super certo, mas é uma categoria nova, um novo tipo de inovação, um novo tipo de produto, e assim vai. Então, quando você cria uma nova categoria de produto, né, é uma nova tecnologia, um novo produto, e você está trazendo valor porque está gerando receita. Então, você tem tipos de inovação que geram receita, tipos de inovação que reduzem custo. E aí, para cada tipo de... E a gente fala muito dos horizontes, né, horizonte 1, 2 e 3, que muitas pessoas se referem a tempo, mas a gente se refere por exemplo, o horizonte 1 é tudo que eu tenho hoje, né? Então, mexer no core da empresa. Então, melhoria de eficiência operacional e assim por diante, isso é o horizonte 1. O horizonte 2 são novos produtos ou novos mercados, né? Então, criar o pouchzinho de fruta, por hipótese.
ou criar uma empresa de aço, fabricar uma lâmina de uma colheitadeira, por exemplo, né? Cara, isso é uma categoria nova, como se fosse uma empresa nova, um produto novo. E você tem Horizonte 3, que são novos produtos em novos mercados, né? Então você tem não só um novo produto, mas um mercado diferente que você não atua hoje. Então, sei lá, uma empresa de software começar a fazer um hardware, né, que é um mercado novo, um produto novo. Sim. Né? Então, por hipótese. Então você tem vários tipos de desafios dentro de uma empresa, e para cada uma delas você tem uma metodologia, um processo que você deveria usar. A gente faz a referência de que você não pode querer pegar um prego e apertar ele com uma parafusadeira, né? Você precisa de um martelo, você precisa da ferramenta certa. Então cada tipo de inovação você tem as suas ferramentas corretas para atacar. Então é isso, assim, você tem vários tipos de desafios para resolver, né? Tipos de naturezas de problemas para solucionar e ferramentas diferentes também. Por isso que minha mãe não sabe até hoje o que eu faço, porque é super complexo, né? Sim. A gente tem CVC, que é Corporate Venture Capital, né? Que basicamente é um fundo de investimento em startup, majoritariamente startup, mas onde você compra ali um pedaço minoritário de uma empresa. Você tem áreas de novos negócios, criando novos negócios. Você tem a área de melhoria contínua, fazendo as melhorias no core. Então, tem diferentes tipos de inovação. Como que você mede? Depende. Né? Depende do tipo de problema que você está querendo resolver, com qual ferramenta você tá usando. Quando você está mexendo no core, o resultado é tempo, e aí você transforma isso em dinheiro. Né? Eficiência de máquina, por exemplo, você transforma isso em dinheiro. Quantos produtos a mais você consegue produzir por hora, por hipótese. Você transforma isso em dinheiro. Pessoas, né, você transforma isso. Então você tem que transformar de alguma maneira na derivada em resultado financeiro. Quando você vai para uma coisa mais de longo prazo, que aí você está falando de P&D, Corporate Venture Capital e assim por diante, ou novos negócios, criação de um novo negócio, você tem que usar ferramentas e métricas diferentes. Então, por exemplo, num novo negócio, por hipótese que a gente vai criar aqui. Deixa eu pegar esse seu gancho e fazer uma coisa, porque acho que P&D talvez seja a área que mais estava na minha cabeça quando eu fiz essa pergunta, né, de como quantificar, porque a gente está pegando projeto, está investindo no escuro, né, torcendo que a gente consiga produzir aqui o My Precious, né, e consiga vender vários My Precious aí pelo mundo. Legal. E justamente nesse momento que você falou de novas empresas, porque eu tive um amigo meu que recentemente me chamou para ser conselheiro da empresa dele, uma empresa que ele está criando de tecnologia, e aí ele me mandou o DRE, a expectativa do business plan para os próximos anos, e eu reparei que a linha de P&D, eu sou muito chato, né, cara, de final, eu fiquei linha a linha, encontrando fórmula. O cara vai na linha. Tinha aquele botão para explodir o Excel e ver todas as linhas, eu ficava linha a linha, eu falei assim, cara, por que na projeção dos próximos 10 anos a gente não tem nada em pesquisa e desenvolvimento? Numa empresa de tech? Me parece esquisito, né? Qual é a projeção? Como é que a gente vai fazer isso? E aí ficou um pouco do questionamento. Como saber o quanto, seja percentual ou nominalmente, o quanto você deveria reservar no seu budget para os seus projetos futuros, para pesquisa e desenvolvimento? Eu sei que não vai ter uma resposta fixa, né? Mas quais são as reflexões que a gente tem para conseguir chegar num número razoável para o nosso estilo de empresa? Legal. Diferentes empresas têm diferentes percentuais reservados para inovação. Por exemplo, empresas de óleo e gás e energia, eles têm, por exemplo, o PDI Anel, que determina que 1,5% pelo menos do faturamento seja investido em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. E se muitas empresas já dá bilhões de reais, de dólares, né? Bilhões de reais. Bilhões. Em empresas menores, é importante você reservar um percentual maior, porque senão você não tem volume suficiente para investir, né? Idealmente, assim, a gente está falando, e aí o mundo ideal, qualquer coisa entre 5% e 20%, dependendo da estrutura da empresa, dependendo do momento da empresa, separado e provisionado para investir em inovação. Da receita, do faturamento. Do faturamento. É super importante isso, porque
a gente, sei lá, você tem uma empresa de açaí, loja. E aí, putz, você Eu quer... podia ter, com tanto que eu como de açaí, eu podia ter. Você já é sócio sem estar no café. Exato. Você quer criar um produto novo. Cara, de onde vai ser esse dinheiro? Aí você tem que sair quase passando chapéu em todos os departamentos da empresa, ou, né, enfim, ou botar dinheiro de fora, pegar um empréstimo e tal. Cara, a gente tem que se planejar pro desconhecido, né? Cara, você quer comprar uma outra empresa, um concorrente teu, ou uma empresa que tem uma sinergia. Cara, isso também é inovação, no fim do dia, né, M&A. Da onde vai ser esse dinheiro? Né? Putz, eu quero ter uma empresa de tecnologia e agora eu quero ter gente especialista em AI. Cara, como é que você vai trazer as pessoas corretas, investir X tempo naquilo, né, para ver se vinga ou não aquele produto ou serviço que você está criando. Então, é ideal que a gente separe sempre um pedaço do faturamento e deixe guardado esse dinheiro, não conte com ele, a não ser que aconteça alguma coisa, mas que a gente possa, de maneira consistente, investir em inovação, seja ela qual for. Tá? Putz, como que a gente mede, né, o resultado disso? Óbvio que a gente tem que, no momento que a gente entende o problema, que acho que esse é a principal etapa de uma inovação, é entender por que você está querendo investir tempo e dinheiro naquilo. Né? Ou seja, qual que é o problema que eu quero resolver? O problema é grande o suficiente? Existe de fato uma oportunidade de mercadológica, né? Como que você consegue tirar os seus vieses, né? Porque muitas vezes a gente tenta achar um problema para uma solução. E o ser humano funciona dessa maneira, é muito difícil você conseguir virar a lógica disso, né? Fala assim, puta, agora eu preciso fazer alguma coisa com AI. O que eu vou fazer? Não sei, eu vou fazer alguma coisa com AI. Entra no hype, faz só porque tá todo mundo falando. Entra no hype e aí você fala assim, tá, mas e aí, qual que é a estratégia por trás? Qual que é o tempo? Quanto tempo eu vou investir? Quanto dinheiro eu vou investir? Quantas pessoas eu vou contratar? Qual que é a minha expectativa de retorno? Então assim, você tem que fazer um planejamento, desenhar uma estratégia para aquela inovação, né? Tanto da tecnologia para trás, que é entendimento do problema e oportunidade de mercado, quanto depois quais são os estágios que eu vou medir sucesso. Então, normalmente num P&D ou numa inovação mais onde a gente aposta mais, que é um negócio a gente chama de TRL mais baixo, né, que é uma maturidade mais baixa para ir ao mercado, a gente tem que ter um tempo maior para investir naquilo. A gente estava recentemente num talk com um cara da família da MS, né, de farmacêutica. Cara, a gente investiu R$1 bilhão para falar... esqueci agora o nome do negócio, mas como se fosse uma poliamida, sei lá o que é. O negócio agora tá todo mundo falando. Polilaminina? Não, não é polilaminina, é um outro. Esse polilaminina é bem importante. Também foram investidos centenas de milhões de reais para até chegar onde chegou. Sim. O cara investiu R$1 bilhão para ter um produto X, que foi uma aposta, que ele começou dando 50 pau para um cara que era um pesquisador que tinha lá na fábrica dele. Ele falou, cara, isso aqui vai virar, isso aqui vai virar, isso aqui vai virar. E ele falou assim, esse cara tá tão insistentemente falando que vai virar, deixa eu dar aqui 50 pau para ele. Então ele começou a falar, vou investir aqui e dou um pedaço para esse outro cara aqui fazer esse teste. E ele foi indo até a hora que começou de fato a ficar relevante essa inovação e, no final de contas, hoje ele é referência global nesse produto, vamos falar assim, que eu vou lembrar o nome depois, a gente coloca no tag aqui, na legenda, mas ele investiu R$1 bilhão e demorou 18 anos. Então, e no final deu o resultado expressivo. Vai dar. Tá, já começou, o cara tem a fábrica pronta para desenvolver o produto e em nenhum lugar no mundo existe. Então, assim, é uma aposta grande? É uma aposta grande. É muito mais fácil fazer isso em empresa de dono do que empresa listada. Claro. Né? Porque a empresa listada, o cara não tem comprometimento de longo prazo, o executivo, né? Não tem um comprometimento de longo prazo, que é o projeto da vida do cara, né? Acho que a gente pode voltar a falar disso na hora que a gente for falar de conselho, mas vai lá. Só para fazer esse ganchinho pra gente não esquecer. Mas é isso. Então você tem que ter milestones ali, estágios do desenvolvimento para entender se está funcionando ou se não está funcionando. Pô, consegui o primeiro protótipo? Consegui. Validei com 10 clientes? Putz,
validei. Mas a gente precisa melhorar o produto. Volta para a bancada. Validou de novo, precisamos melhorar. E aí você tem um giro ali de evolução e teste, adaptação, teste no mercado, adaptação até o negócio. E então você tem que entender esses estágios com a estratégia, né, desenhada e o orçamento esperado também já desenhado para garantir que você consiga consistência no investimento, independente do que acontece no resto da empresa. Sim. Né? Tá, acho que isso é importante, né? Quando você fala de 18 anos de investimentos, ou até a própria criação da Paula Menina, né? Foram décadas de estudo e muitas vezes várias pessoas, vários corpos docentes diferentes ali estudando. E às vezes é isso, às vezes você fala assim, assiste podcast, vou investir em inovação. Aí pega e investe 20% do faturamento da empresa esse ano. Aí ano que vem e fala, apertou. Aí vai para 5%, aí depois não vai, depois vai tudo de novo. Então acho que ter um budget específico, separado, compatível com a realidade da empresa, que você sempre consiga investir, então, na sua opinião, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Eu acho que é super importante, porque em épocas de crise, o que acontece? Normalmente a gente para de investir. Sim. Só que estudos das universidades americanas mais top aí de mercado mostram que as empresas que seguiram investindo nas épocas de crise são as empresas que mais rápido conseguiram retomar e crescer. Então, ou seja, se você consegue ter estômago, né? Porque tem que ter estômago para seguir investindo em coisas que são um pouquinho mais de médio e longo prazo, mas que rapidamente podem, ou eventualmente podem te trazer um retorno relevante, expressivo, cara, tenta blindar ao máximo esse investimento, porque senão você começa a tirar e cancelar iniciativas que são super interessantes. A gente tem casos aí nas grandes empresas de vários fundos de investimento em startup, né, corporate venture capital, sendo fechados por grandes empresas por essa falta de paciência mercadológica, né? Então, tarifaço, né, questões políticas, eleição, tal, todo mundo fica mais apertado ali para entender o que vai acontecer. Só que, essa iniciativa ela deveria ser olhada, a gente brinca que é tipo casa de sogra, né? Ela tem que ser perto o suficiente para a sogra não ir de mala e longe o suficiente para ela não ir de pijama, né? Então ela tem que estar ali com uma governança diferente, apartada da nave-mãe, para que no momento de retomada você esteja à frente. Então é super importante. Não, perfeito. Se você fosse pensar assim, de cabeça, quais seriam os principais erros que grandes empresas cometem ao tentar inovar? Os maiores erros das corporações ao inovar, eu acho que tem diversos erros bem clássicos. O primeiro é achar que uma área de inovação vai resolver todos os problemas. A inovação, a The Bakery chama The Bakery porque o fundador, o Andrew, ele leu um livro de um professor de uma universidade americana, que é amigo dele, que diz que a inovação, ela tem que estar, vou falar um termo em inglês aqui por falta do português, mas ela tem que estar baked in, ou seja, ela é um ingrediente, quando você está baking, né, assando um pão, por exemplo, você tem vários ingredientes e eles todos têm que estar sincronizados, entre aspas, ou com os mesmos incentivos para que aquele pão cresça. Sim. Né? É a mesma coisa com inovação. Em teoria, todas as pessoas dentro de uma organização, seja ela pequena, média ou grande, elas deviam estar orientadas à entrega de valor, né? E não simplesmente à realização de tarefas específicas, né? E se você tem isso, você tem um time que inova, né? Então, a inovação, cada pessoa dentro de uma organização é essencial para que a inovação aconteça. Então, esse é o conceito do nome da The Bakery, né? A gente brinca aqui que quando a gente foi tropicalizar a explicação, na verdade, só inova quem bota a mão na massa, né? A gente... Faz sentido. Mas a história real cada pessoa, cada ingrediente dentro de uma organização, cada pessoa é essencial para que a inovação aconteça. Então, primeiro erro, achar que uma área de inovação, 3, 4, 5 pessoas vão resolver um problema de uma organização de dezenas de milhares de pessoas. Você está dizendo que a área de inovação é importante, vai liderar muitas coisas, mas a empresa inteira tem que ser uma grande área de inovação. Todo mundo tem que pensar de maneira inovadora.
E aí isso, na derivada, tem um outro problema. É um problema de incentivo. Incentivo é incentivo financeiro mesmo, ou de reconhecimento e assim por diante. As pessoas não são incentivadas para inovar. Elas são incentivadas para realizar as tarefas e aí elas ganham bônus, né? Sim. E isso é um grande problema, um grande erro estruturante na grande maioria das grandes empresas e pequenas e médias às vezes nem tem meta, né? Nem tem esse incentivo. Então, esse é o primeiro grande erro, né? Achar que a área de inovação vai resolver tudo. Segundo, que a área que os incentivos estão alinhados com o objetivo que a gente quer. Segundo erro, e aí esse erro é um erro mais de expectativa temporal da inovação, é achar que tudo vai ser resolvido que nem uma padaria, né? Tá aqui, me dá um pãozinho, né? Vamos lá, uma inovação atrás da outra e quero o resultado. Porque quando você começa a implementar um projeto, esse resultado é muito pequeno comparado com o todo. Então, a base de comparação, o denominador, ele não deveria ser o faturamento total da empresa no início. Ele precisa ter uma outra base, que é, por exemplo, o investimento que eu estou fazendo versus o resultado que eu estou trazendo, né? É o ROI puro, né? É o ROI. Daí a gente começa a trazer essa conta para entender como que isso pode ficar relevante depois, mais para frente, perante o todo. Então, esse erro, que é um erro de paciência e incentivo também, é muito clássico. Normalmente, se pega as grandes empresas brasileiras, em 2019 a 2021, todo mundo começou a criar seus fundos de investimento, seus CVCs. 3 anos depois, todos morreram. Por quê? Primeiro, foi desenhado sem estratégia. Outro erro. Segundo, que ao passar do tempo, 3 anos depois, os executivos mudam. Então o CFO muda, o CEO muda, e aí o cara vai olhar o DRE, né, o P&L ali, vai entender, cara, o que é isso aqui? Por que a gente tem essa linha aqui relevante dentro do nosso P&L? O que é? Ah, não, é o time de inovação. Cara, corta. Vamos dar lucro de curto prazo. Que resultado que vai trazer? O cara tem que entregar o legado dele dentro da organização, né? Ele também está pensando na carreira dele. Então tem uma divergência temporal de expectativa de quando que a gente deveria entregar retorno. Então tem coisas, de novo, diferentes tipos de problema, diferentes tipos de metodologia e ferramenta, né? Então a gente tem que ter projetos de mais curto prazo, redução de custo e etc, para que faça a máquina girar e que esse ROI de mais curto prazo, ele viabilize e financie os ROIs, os projetos que são de médio e longo prazo. Então tem uma maneira, uma governança de fazer inovação que deveria ser seguida, né? E que é muito difícil porque no final do dia, dentro de um CNPJ, tem centenas de pessoas, CPFs. E cada um tem seu incentivo, cada um tem seu objetivo, sua... É isso que eu ia falar, né? Porque acho que você tem duas visões ali. Você tem a visão do empresário que fala assim, poxa, você tem que pensar como cabeça de dono. Com cabeça de dono. A gente sempre escuta muito isso. Tenha cabeça de dono, tendo cabeça de dono. Do outro lado, é difícil a pessoa pensar com cabeça de dono sem ser dono. E quando eu quero dizer dono, não é necessariamente o majoritário. Né, mas acho que muitas empresas entraram nessa narrativa do cara, você tem que pensar como dono, ao mesmo tempo não abre espaço para que exista esse incentivo financeiro, Sim, ou uma expectativa de retorno financeiro, através de equity, através de programas de partnership. Como é que você veria uma solução para esse problema? Porque é muito comum que você tenha justamente isso, né? Empresários que entram na empresa, querem chegar e falar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mostrar os números, saem cortando. Como você consegue alinhar o maior número de pessoas possível com o longo prazo na empresa? Isso exige uma mudança de cultura significante dentro de uma organização, seja ela pequena, média ou grande. Eu brinco que tem 2 maneiras de você mudar a cultura. Ou você demite todo mundo e contrata novo, né? Ou você tem a paciência de fato, ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a pensarem como você quer que elas pensem, ou se comportarem da maneira que você quer que elas se comportem. Mas eu brinco bastante, que eu falo uma frase que é o seguinte: me diz como você me mede e eu digo como eu me comporto. O ser humano é assim. Se você está me medindo por trimestre, por ano, eu não vou pensar para um projeto daqui 20 anos a empresa ser a maior do mundo, ou a melhor, a mais rentável.
Não, eu vou pensar no trimestre e no ano porque eu tenho que bater minha meta, eu quero meu bônus, que é como você me mede. Né? Então, eu acho que não tem uma resposta, qual que é a fórmula, mas uma variável relevante para a mudança de cultura é como você remunera essas pessoas. Então, uma remuneração variável, ela é essencial para o negócio, só que hoje você tem as regras de recursos humanos, que você tem as faixas por cargo. Vou dar um outro exemplo clássico, né? Os CVCs, os fundos de investimento em startup das grandes organizações, elas normalmente estão dentro da organização. E aí a remuneração daquele time ela é vinculada aos executivos tradicionais da empresa, operacionais, CEO, CFO e assim vai. Quando você vai para o mercado financeiro, como que o pessoal de fundo é remunerado? É 2,20, né? Tem 2% do valor para bancar o custo fixo e 20% no resultado que você dá, no delta do resultado que você traz, Sim. certo? Só que esse delta, se der vendeu uma empresa por $1 bilhão, você investiu, a empresa valia $10 milhões. Cara, você vai virar um bilionário. Só que você vai ganhar mais que o presidente, que o conselho daquela empresa. E você gera uma briga de ego. Assim, o cara não pode ganhar mais que eu. E existe. Por mais que o cara esteja tomando risco contigo e pensando, mas existe uma briga de ego muito grande, onde fala assim, mas como assim o cara vai ganhar mais que eu? Né? Como assim o cara do comercial vai ganhar mais que o presidente? Como assim o cara... Né? Então, existe essas regras arcaicas, vamos falar assim, pouco modernas, dentro dessas organizações, que regras precisam existir, a gente só precisa entender como a gente evolui isso para o mundo atual. E o mundo atual está mudando muito, né? Com AI e com tudo mais, a gente vai ter que mudar como que a gente mede as pessoas na performance e como que a gente habilita as pessoas a fazerem o que a gente quer. Porque agora a gente está entrando numa era onde todas as pessoas dentro de uma organização vão ter que ser pessoas de tecnologia. Né? A gente está, projeto de reestruturação do RH de uma empresa. Fato real. Não vou falar qual empresa, não vou falar exatamente o caso real ali, mas vou dar um exemplo, né? Você tem sistemas, pessoas, processos, tá? Quando você traz novas tecnologias que executam parte daqueles processos que as pessoas fazem parte, talvez você não precise mais de pessoas. Mas como que você mantém esse legado depois? Você entrega aquele projeto, né? As pessoas vão ter que ser habilitadas, todo mundo vai ter que ser habilitado em AI. Mas eu vou fazer meu agente, não sei. Talvez você tenha 10 agentes abaixo de você, talvez você tenha teu chefe sendo agente. Assim como todo mundo que entra no mercado hoje precisa saber um mínimo de computação, não do ponto de vista de programação, mas tem que saber mexer no Excel, tem que saber ligar um computador, mexer na internet, coisas que há 20 anos eram impensável. Né? Era impensável. Então, as métricas vão ter que evoluir, a gente não sabe exatamente como, mas um fator relevante para a mudança de cultura é como a gente remunera as pessoas. Né? Legal. Mas nem todo mundo tem estômago para o variável. Porque é isso, é uma incerteza. Sim. Né? E quando a gente não chega nas metas que a gente deveria chegar, você gera um efeito rebote grande, potencialmente. Uma frustração enorme. Uma frustração grande. Isso você vê muito mesmo, empresas que pagam bônus enormes, quando as coisas vão mal e não paga bônus, o pessoal fica possesso porque acaba vendo a variável como uma certeza. Né? Vamos continuar nessa discussão, mas eu acho que está na hora da gente comer. Vamos pegar o robalo ali do forno, vamos preparar o macarrão, finalizar, e a gente vai pro prato. Fechado. Bom, pessoal, agora a gente vai só... Esse aqui é um pappardelle, ele já ficou na água quente, ele é um macarrão de cozimento bem rápido. O que eu vou fazer? Eu vou botar um tiquinho de manteiga separado, tá? Vou deixar escorrer um pouquinho no macarrão, mistura bem, naturalmente. A gente estava conversando sobre o Rafael. O episódio dele, a gente trouxe o melhor sommelier do Brasil. É isso. Para servir um vinho com ele. Então ele foi premiado. Aqui são os talheres. Bom apetite, hein? Bom apetite. Tá derretendo o peixe, hein? Tá derretendo, né? Tá bem bom.
Saboroso? Delícia. Acertei o ponto? Maravilha. Fico feliz, pessoal em casa, mais um prato aprovado, né? Só não tem a mesa, a gente sempre brinca que não tem a mesa para passar embaixo aqui da Ana Maria Braga. Fazer um... A gente falou um pouco sobre conselho, né, e alinhamento de interesse e tal. Qual é o papel de um conselheiro, como é que ele atua no dia a dia, as funções dele, as remunerações de um conselho? Vamos falar em empresas grandes primeiro, né, mais relevantes de faturamento. O papel do conselho nas empresas, né? Então tem muito papel direcional. Cada conselheiro tem meio que a sua função dentro de uma organização, né? Normalmente em grandes empresas são várias pessoas, um conjunto de 5, 6, 7 conselheiros, dependendo da estrutura e dos objetivos também nos próximos 3, 4 anos. Mas basicamente você tem sempre uma pessoa que olha mais o lado financeiro, você tem outra pessoa que olha o lado de estratégia e negócio, tem uma outra pessoa que olha mais o lado de tecnologia, pessoas, e aí vai. Então você vai compondo o conselho à maneira dos seus objetivos, dos objetivos do negócio. E é isso, assim, os executivos, o CEO principalmente, ele tem que se reportar ao conselho para dizer o que ele está fazendo, dentro do que foi combinado da estratégia, né? Entender se existe, qual que é a performance, se existe um descolamento, né, dos objetivos da execução, né? Mas também tem um papel, na minha visão, deveria ter um papel de ajudar no crescimento do negócio também, né? Então é menos o conselho antigo tem uma visão muito do carrasco, né? Do cara o pessoal da operação, ali, middle management, né? Os gerentes ali do meio da pirâmide sempre enxergam o conselho com muito medo. Os caras determinaram, baixaram uma federal aqui, agora demitiu 20% do efetivo. Não é necessariamente esse o papel do conselho, né? O papel do conselho é ajudar os executivos a executarem o que tem que executar, conectar pontos e pessoas e outras empresas para que eles consigam acelerar a execução da estratégia e eventualmente trazer coisas novas, né? Então eu hoje como conselheiro, estou no conselho da The Bakery, eu estava como executivo até agora, tive uma primeira reunião de conselho agora em janeiro como conselheiro só, né? Então é engraçado tirar esse chapéu do executivo que está no conselho e agora só conselheiro, porque como executivo eu tinha que reportar junto com o Marconi, meu sócio, que é CEO da empresa, e agora eu tenho que ajudar a direcionar, né? Então é um papel diferente. E é bem difícil para uma empresa, para uma pessoa empreendedora e tal, mudar esses chapéus. É um exercício bem interessante. Numa empresa grande, é isso, tipo, você tem que enxergar mercado, né, futuro, ameaças, oportunidades e ajudar os executivos a decidirem as coisas que têm que ser decididas, né, os projetos, e assim, orçamento. Tem uma parte orçamentária financeira muito importante, porque o executivo de grande empresa normalmente ele é estatutário, né, um conselho de administração, né, tem o conselho consultivo e tem o conselho de administração. Né, o conselho de administração eles têm responsabilidade na pessoa física, né? Então se acontecer alguma coisa, uma fraude, alguma coisa assim, o conselho tem responsabilidade também. O conselho consultivo, e aí tem diversos comitês dentro do conselho para temáticos, né? Esses conselheiros consultivos eles têm uma responsabilidade menor, mas ainda assim tem uma responsabilidade um pouco mais no dia a dia execução, não botar a mão na massa, né, mas de direcionamento do C-Level ali a entregar o que tem que entregar. Então, por exemplo, eu participei recentemente eu não era o conselheiro, né, eu estava ali para apresentar para um conselho de uma grande empresa dentro do Comitê de Inovação e Tecnologia. Os conselheiros que estavam ali, eles são caras experientes de mercado, que já fizeram coisas que essa empresa quer fazer eventualmente, e eles trazem as visões deles do que funciona ou que não funciona, né, para que esses executivos não façam besteira, vamos falar assim, e ajude a impulsionar mais rápido. Então, é um papel mais diretivo, né, de direção mesmo, para onde que aquela empresa deveria caminhar. No conselho da The Bakery, a gente hoje tive uma conversa com um dos conselheiros recentemente, essa semana, dado toda a mudança que está por vir e que está acontecendo já com inteligência artificial,
dentro do mercado de serviços, né? A gente está vendo um monte de grandes consultorias demitindo um monte de gente. Sim. O que vai acontecer? Né? Então, hoje a gente está tentando entender qual que é a próxima direção, né, como conselho. Então, a gente está debatendo e pegando informação de fora e tentando formar uma nova estratégia dado o momento atual. Entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre remuneração de conselheiro. Legal. Como ela é feita, normalmente, além da remuneração, né? Quantas vezes um conselheiro aparece para se reunir, um pouco do papel dele mais efetivamente, mas antes eu vou dar um pause para a gente poder comer com um pouquinho mais de calma e voltar, e lembrar vocês também de curtirem, se inscreverem no canal e comentarem, pode ser com feedback, ou pessoas e temas que vocês gostariam de ver aqui no episódio. Então, mini pausa, quem está em casa vai ver uma pausa de 5 segundos só e a gente já volta com a resposta. Remuneração do conselho. Normalmente tem uma remuneração fixa, né, mensal. Você tem um comprometimento mensal de 1, 2, às vezes 3 reuniões Por mês? Por mês. Tem gente que paga por reunião, então X mil reais por reunião. E aí pode ser uma reunião, normalmente são reuniões longas, né? Então, reunião de meio-dia, né? De 3, 4, 5 horas. E tem empresas que pagam um fixo mais um variável. Acabei de receber uma proposta para ser conselheiro de não é uma startup, é uma empresa de tecnologia. Faturou uns 30, 40 milhões de reais. Que ele falou assim, pô, a gente pode fazer um pedaço em equity, ou a gente pode fazer um pedaço em variável de negócios que você trouxer, e a gente pode pagar um fixo pequeno. Então, tem algumas maneiras, né? Acho que a gente estava conversando enquanto comia aqui, a gente estava falando, pô, pra gente que é empreendedor, é difícil você estar só no mais executivo ali, não tá no dia a dia, né? Querer botar a mão na massa como conselheiro. É difícil, mas é importante. É importante porque o conselho também tem que dar autonomia, ajudar os executivos a terem autonomia e criarem autonomia para os seus times, executarem o que tem que ser executado, né? Então, claro, se a empresa é menor, você tem um pouco mais de responsabilidade para ajudar essa empresa a crescer. Se a empresa é maior, você tem outras grandes responsabilidades, inclusive estatutária, né? Sim. Que significa que você tem seu comprometimento, seu CPF está vinculado àquela empresa, né, ao resultados, por exemplo, a gente falou aqui mais cedo, né, se tiver uma fraude na empresa, o seu CPF está vinculado a esse crime, né? Sim. Que é super perigoso, de um certo sentido, mas obviamente as remunerações são muito maiores. E de remuneração, assim, uma empresa média, fatura 300 milhões por ano. Normalmente, quanto um conselheiro vai ganhar na parte fixa? Não precisa ser exato, né? Eu dou um range aqui. Empresas pequenas, que faturam menos que isso, eles pagam normalmente ali uns 10 mil por mês, mais um variável ou um equity da empresa. 1% no máximo. De meio a 1% do negócio. Tá? Esse é o mais tradicional. Tem empresa que paga, sei lá, por reunião. Então vamos falar 5 mil reais por reunião. Entendi. Por mês. Então se ele puxou 3 reuniões, é 15 pau por mês. Numa empresa listada, o conselheiro ganha consideravelmente mais. Cara, é muito mais. Uma empresa média de 300 milhões, a gente está falando, depende, obviamente, da experiência que aquele conselheiro tem. Eu estava conversando com o chefe da cadeira de inovação em P&D da Dom Cabral, que é o Hugo, um grande amigo e mentor, e ele falou assim, pô, Fê, nessa transição você tem que lembrar que conselho não é uma profissão. Conselho é um trabalho, um side job, né? Ali que está do lado ali. Por quê? Para você ser conselheiro, você tem que ter muita experiência. Sim. Então, obviamente, sua remuneração varia com a experiência que você tem. Quando você tem 60, 65 anos, que, pô, você já comeu capim pra caramba, foi presidente de empresa, liderou centenas de milhões de reais, ou bilhões, dezenas de bilhões de reais de faturamento, né, de empresas, assim, sua remuneração vai aumentando. Para um cara ali como eu e você, faixa dos 40 anos, que já fez bastante coisa, que consegue agregar de fato bastante para uma empresa média, por exemplo, a gente está falando entre 15 e 30 mil reais por mês de fixo. Entendi. Mais o upside de equity, alguma remuneração variável. Eventualmente, sim.
mas não é uma regra. Sim. Eventualmente sim, mas não é uma regra. Aí quando a gente fala de conselheiros de empresas grandes listadas em bolsa, a gente está falando de 50 para mais. Tem gente que recebe 100 mil reais por mês. E obviamente com uma responsabilidade muito maior também na pessoa física, como eu disse, né? Sim. Que aí tem a diferença entre o conselho consultivo e o conselho de administração. Né? O conselho de administração tem responsabilidade mesmo na pessoa física. Então varia. O que acontece hoje no mercado, que eu comentei, né, que hoje todo mundo quer virar conselheiro, e aí tem as paletas mexicanas de cursos de formação de conselheiro hoje no mercado. Está sendo uma fake news, na verdade, de que é um trabalho simples. O pessoal fala assim, pô, mas você ganha 30 pau por mês e tem uma reunião por mês. Não é verdade, né? Não é verdade. É um baita de um trabalho, tem uma super responsabilidade. Você tem responsabilidade com os fundadores ou com os executivos, com os sócios, né? E conselheiro, ou os outros conselheiros também. Enfim, é uma super responsabilidade. Eu fiz uma proposta para um conselho de uma empresa de mais ou menos 100 milhões de reais, onde nos primeiros 3 meses eu tinha mais de 15 horas por mês dedicadas para aquela empresa. Por quê? Sim. Cara, eu tenho que conhecer a operação, tenho que conhecer o negócio, tenho que conhecer as pessoas, tenho que entender os processos para saber aonde que eu posso ajudar. Eu tenho que conhecer o dono, a família. Não é só chegar e falar, né? Não é só chegar e dar opinião, né? Acho que, de maneira geral, as pessoas, vai lá, uma reunião. Cara, não é. Né? Você tem que conhecer. Não, pode até ser, mas vai ser um péssimo conselheiro, né? Vai ser demitido e não vai ser mais chamado por outras empresas, possivelmente. E é isso, assim, eu acho que a gente consegue agregar até um certo limite, né? E, obviamente, quanto mais as pessoas querem crescer e tem aquele espírito empreendedor, mais resultados você consegue ajudar esses caras a entregarem. Numa empresa grande é mais difícil, né? Quanto maior, menor a relevância, vamos falar assim, de uma pessoa perante o todo. Então você tem muito mais mão na massa numa empresa menor. Eu acho hoje que empresas médias e pequenas, muitas delas não conseguem pagar um conselho. Né? Porque imagina, você pegar 2, 3, 4, 5 conselheiros pagando 10 pau por mês por hipótese para cada um, cara, 50 mil por mês, às vezes você não tem como. Né? É muito dinheiro, 600 mil reais por ano. E aí tem empresas hoje que fazem conselhos com várias empresas juntas. Então junta 4 empresas e junta um grupo de conselheiros de acordo com o objetivo de cada... Eles agrupam, né, os objetivos, alinham objetivos das empresas. Então tem gente que quer crescimento, tem gente que quer custo, tem gente que quer governança. E aí eles vão trazendo conselheiros específicos para esse grupo de empresas. Né? Então tem maneiras de conseguir, entre aspas, baratear o custo de formação. Mas assim, na The Bakery, até a gente fazer a aquisição da empresa da matriz, eu vinha falando de 2018 até 2022, eu falava para os fundadores assim, cara, a gente precisa montar um conselho, a gente precisa montar um conselho, a gente precisa montar um conselho. E o pessoal falava, mas não viaja, cara, para quê? Assim, putz, porque para mim, na minha visão, o conselho deveria ser formado para me ajudar a crescer, para me conectar com clientes, para me conectar com parceiros, né, executivos que estão lá no topo. Então, imagina, tenho 42 anos, 7 anos atrás, com 35 anos, pô, eu ainda era um moleque, eu era uma pessoa já vivida por tudo que eu tinha feito, mas você não vai conversar ali com o presidente de uma Vale, sentar na mesma mesa, tomar um vinho e falar que tá numa normalidade, né? Você precisa de estrada, de tempo, de experiência para conseguir sentar nessas mesas, né? Então... Não, perfeito, ficou ótimo. Acho que era uma dúvida que muitas pessoas tinham em casa e achei excelente mesmo, porque tem tido realmente muita gente falando sobre conselho como se fosse algo fácil, ou pior ainda, algo sem risco, né? E tentando vender o sonho por aí. E agora, infelizmente, estamos caminhando para o nosso final, para a pergunta mais importante do nosso podcast, né? Que é a seguinte pergunta: quais são as receitas dos seus negócios? Ou seja, o que faz os pilares mais importantes que fazem eles ser bem-sucedidos, que fazem eles ser uma referência nos segmentos que eles são? Gente, pessoas, se puder dar em uma palavra, cara, a gente não faz nada sozinho e a gente tem que ser humilde o suficiente, estratégico o suficiente para entender que a gente tem que trazer pessoas melhores que nós para os nossos negócios. Então,
é gente, cara. E aí o pessoal vai me escutar e vai falar assim, pô, Felipe, você já tá atrasado, com a IA aí, com a inteligência artificial, você não vai mais precisar de gente. Ah, mais ou menos. Eu acho que a gente ainda vai precisar de gente, talvez a gente precise de menos gente, mas a gente precisa de gente mais competente, ou com competências diferentes. Sim. Competências que muitas vezes a gente também não tem, né? Dependendo da sua carreira, sua profissão. Então, para mim, o principal, cara, o pessoal, se você me permite o trocadilho e palavrão que eu vou falar agora, né? O pessoal brincava, eu fazia todas as últimas entrevistas da empresa. Por mais que eu não tivesse ninguém abaixo eu tive 2, 3 pessoas no meu time. E tinha 100 funcionários na empresa. Eu fazia todas as últimas entrevistas. Por quê? Eu saí de grandes corporações porque eu via a galera cansada, braço curto, que eu olhava para o lado e não admirava muitas das pessoas que estavam lá. Porque elas estavam ali pelo salário, ponto. Não é demérito, é só um objetivo de vidas diferentes, né? Então eu prometi para mim mesmo que aonde fosse que o que eu fosse construir, eu precisava ter pessoas que quisessem entregar valor para o mundo, deixar um legado no mundo. Então, para você achar essas pessoas, atrair essas pessoas, é muito difícil, por um lado, porque você também tem que remunerar, né? Mas você tem que ter uma história para contar e uma maneira de bonificar essa pessoa no longo prazo também. Então... Pessoas. pessoas e pessoas. Excelente. Né? Felipe, cara, a gente teve um bate-papo super esclarecedor, acho que muitas coisas que inovação, conselho, coisas que as pessoas já escutaram falar, mas nunca viram na prática mesmo alguém falando sobre isso, fazendo isso. E onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, caso queira escutar mais dos seus conselhos? Cara, LinkedIn, Instagram, Felipe Novaes, só me achar lá e mandar mensagem, manda um alô, eu respondo. O pessoal, eu brinco que eu sou o Chief Cafezinho Officer, né? Tô à disposição aí para tirar dúvida, para entender como que eu agrego também nos negócios de vocês todos aí. Excelente. E para você que assistiu até o final e quer me encontrar nas redes sociais, sou @Felipe Spritzer. Temos também o Receitas de Negócio no YouTube, no Instagram e no Spotify. Então, para você que gosta de escutar um podcast quando está na academia fazendo uma esteira, o Spotify é uma super solução também. Muito obrigado pela participação até aqui. Mais uma vez, pedir que vocês deixem um joinha, um comentário e compartilhe com aquele seu amigo que tem o sonho de empreender. Muito obrigado e até a próxima.